ser produtivo é escolher aquilo que eu vou fazer e fazer bem feito. Eu tenho que trabalhar uma produtividade sempre atrelado com algo, com resultado, sempre atrelado com excelência, porque o caminho é esse, né? Se eu coloco meu foco no que precisa ser feito, eu vou ser produtivo. O empresário, ele faz o dia dele, ele faz o negócio dele. Ele não pode ser vítima, né, do que está acontecendo. Se a gente conseguir trabalhar certo, mais produtivo a gente se torna. Se eu não tenho uma agenda, eu vou ser refém da agenda de qualquer pessoa, né? E o dono precisa ser exemplo de produtividade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, nosso episódio número 22. Chegamos ao nosso episódio 22, hoje com um tema muito especial e aqui comigo, como sempre, né, minha parceira de podcast, minha parceira de vida, minha parceira de negócios, Daiane Henrique. Sou eu. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. O que nós temos hoje para o nosso podcast número 22? Tá bom o tema, eu estava lendo aqui. Caprichei no tema. Tá muito legal, muito legal. Hoje o tema eu considero muito importante para o empresário, muito importante para os líderes, né? É um tema que faz com que a gente seja mais produtivo. Nós vamos falar de produtividade. Produtividade. Como ser mais produtivo? Como fazer que o dia pareça que tem mais que 24 horas, né? Exatamente. E aí você se pergunta, né? Se você pegou naquela frasezinha que eu coloquei logo no início, o tema tá interessante porque eu estava lendo aqui. É que eu estou lendo hoje, né? Fiquei sabendo do tema hoje. Isso é um dos motivos da nossa produtividade. A gente delega as atividades, cada um tem suas responsabilidades. A responsabilidade de montar esse conteúdo que você está ouvindo agora, né? Montar essa pauta, desenhar esse conteúdo é da Daiane Henrique. Então, eu estou recebendo as informações no dia de hoje. Isso faz com que a gente consiga se tornar mais produtivo, né? Ter os processos. Acho que isso é importante. E conseguir cada um focar naquilo que tem que ser focado. Porque acho que a produtividade está muito relacionada com a questão do foco. Se, por exemplo, a gente está aqui montando podcast, toda semana a gente está falando de podcast, a gente concentra as gravações em semanas, a gente grava mais de um episódio por semana, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo e se tornar mais produtivo. Em termos de produção, de conteúdo, é a mesma coisa. Mesma coisa, eu separo uma manhã ou uma tarde. Se cada um foca em uma atividade específica, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Imagina se fosse nós dois fazendo... Vamos escrever o podcast junto. Não. Estaremos seria romântico, mas não produtivo. Talvez não seria tão produtivo, porque a gente poderia estar envolvido com outras coisas. E a gente estaria os dois, o meu tempo e o teu tempo junto, focado em uma única atividade. Então eu vejo que assim, a questão do foco ela está muito ligada a questão da produtividade. E como é bom, né? A gente começar o dia e já sentir que foi produtivo. Hoje aconteceu exatamente isso comigo. Fui para academia, fiz uma reunião, já separei na agenda tudo que eu precisava fazer, chegou meio-dia com tudo pronto. Isso dá uma sensação muito boa de produtividade. Se não, a tarde fica pesada, né? Tu já começa com a tarde pesada e isso influencia diretamente, às vezes, até no teu humor, né? Então, o quanto é legal a gente ter estratégias de produtividade, a gente saber o como fazer, porque muitas pessoas vão deixando a coisa acontecer. Ter as rotinas, né? Deixando o dia acontecer. Outras pessoas fazem o dia acontecer, eu gosto muito do Brian Tracy. Tem um livro dele que é muito legal. Que comece o dia pelo mais difícil. Mais difícil, exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Por quê? Porque normalmente, né, quando a pessoa tem uma coisa chata para fazer, uma coisa mais difícil para fazer, ela fica empurrando essa coisa para fazer depois. Principalmente se for um procrastinador, né? E ela fica empurrando para depois, e esse depois daqui a pouco não acontece, porque começo a fazer uma coisa de manhã e aí eu já estou preocupado com aquilo que é chato, que eu tenho que fazer depois, e a minha produtividade já está caindo, a minha energia já está caindo, e aí chega lá e fala, não, vou deixar para amanhã eu faço, e o amanhã acaba nunca chegando. Então ele fala no livro que a gente precisa começar amanhã, né, engolindo um sapo bem grande, bem gordo, porque depois, o restante do dia, tudo vai ser mais gostoso, tudo vai ser muito mais fácil. Então aquelas decisões difíceis, né, decisões importantes, decisões que não só te travam, mas que travam também outras pessoas. Porque tem algumas decisões que a gente acaba criando gargalo, né? Tipo, é uma decisão difícil, chata, que eu estou me travando, estou travando a empresa, estou travando vários processos na empresa e eu não estou tomando essa decisão porque é chatinha, é difícil tomar. Então, essa é a decisão que vai fazer tornar produtivo. Tirar ela da lista, né? Exatamente. É por ela que eu preciso começar.
É por ela que eu preciso começar. Acho que é um ponto bom. Gostei do tema. Tem muita coisa legal para a gente fazer, coisa prática aqui que as pessoas podem implementar. O que está sendo legal dos nossos podcasts, que inclusive a gente está tendo esse feedback dos ouvintes, é a questão da praticidade mesmo, né? De quanto eles conseguem já colocar em prática, é algo objetivo, prático e principalmente a gente traz situações que acontecem no dia a dia do empresário, né? Não é nada do livro. E para quem está chegando agora? Não assistiu Marcelo, Daiane, é o primeiro podcast de vocês que estou ouvindo agora, caí de paraquedas aqui no YouTube, no Spotify, estou ouvindo o podcast de vocês. Como é que funciona o podcast? Quando que vai ao ar? Como é que funciona isso? Toda segunda-feira tem podcast novinho, fresquinho no ar. Então, estamos no número 22, né? E a partir de agora, toda segunda-feira tem podcast novo. E você que está ouvindo esse, você tem 21 ainda para ouvir. Biblioteca grande aí no YouTube, você tem 21 muita coisa conteúdos, boa. Né? Conteúdos todos focados em empresários para tornar a empresa mais lucrativa. Alguns para líderes, né? Por empresário, para líder, alguns para equipe, mas enfim, todos os podcasts voltados para que torne a sua empresa mais lucrativa. Nosso objetivo é esse. Se você está chegando agora, é isso aí, ó. 7 horas da manhã, no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio. É um conteúdo importante, de uma maneira leve, descontraída, de uma maneira que você consiga ouvir aí fazendo o seu exercício, caminhando, no carro, e que você consiga ter alguns insights, né, que você consiga ter um início a uma transformação positiva, uma resposta positiva, alguma coisa que possa implementar no seu negócio, e isso vai se transformar em lucro. Nossa proposta é essa, te provocar para uma mudança positiva, que você consiga performar melhor, gerar mais resultados, ser mais produtivo, transformar sua empresa numa empresa mais lucrativa. A gente conversa com empreendedores, pessoas que querem melhorar os seus negócios. É isso que a gente faz todos os dias, é isso que a gente faz no nosso processo de consultoria, nas mentorias, nos nossos treinamentos e também toda semana aqui no nosso podcast, falando com empreendedores, com pessoas que querem gerar mais resultado na sua vida e também no seu negócio, porque não dá para a gente separar, né? Eu vou gerar resultado só no negócio, mas na minha vida não é. Acho que falar atrelado, um pouquinho de produtividade, já falamos sobre isso, né? Eu sou uma pessoa só, né? Eu não tenho como ser muito produtivo na minha vida pessoal e na vida profissional na empresa não ser produtivo. Acho que não tem coisa como, leva né? a outra, né? Bacana. Vamos em frente, então. O que nós temos hoje? Então vamos lá às perguntas. Sabatina para o Marcelo Henrique. Vamos começar com uma pergunta simples. O que é ser produtivo, Marcelo? O que significa produtividade? Produtividade. Você confunde, né? As pessoas podem se confundir às vezes, né? Apesar de ser simples. Se a gente for puxar lá no dicionário, ser produtivo é aquele que consegue executar suas atividades com produtividade. Mas como é que eu consigo medir a minha produtividade? Primeiro, esse ponto importante. Eu preciso medir. Para entender que eu estou sendo produtivo, eu preciso performar melhor do que eu performei em um outro momento. Gerar mais resultado, otimização de tempo, otimização de recursos, para que eu consiga fazer mais com menos. Se eu estou conseguindo fazer mais com menos, eu consigo ser mais produtivo, consigo otimizar recursos. E aí, quando a gente fala em recursos, envolve tempo também. Estou economizando recursos. Então, é aquele que faz de uma forma mais produtiva, aquele que consegue performar melhor. Ou seja, se a gente for traduzir isso de uma maneira muito simples, né? Aquele que não fica procrastinando, não fica empurrando com a barriga, aquele que faz o que tem que ser feito. Porque tem muitos conceitos hoje, né? Se a gente pegar livro de produtividade na biblioteca, tem uma porrada de coisa, como se tornar mais produtivo. Mas eu penso que, simplificando muito essa questão, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. A partir do momento que a gente faz o que a gente tem que ser feito, está comprometido. Por isso que eu gosto da questão do foco. O que precisa ser feito? Se eu coloco o meu foco no que precisa ser feito, eu vou ser produtivo. E aí vem a questão, né? Eu tenho que, por exemplo, vamos trabalhar aqui um modelo de que eu tenho que atender 50 clientes no dia, 30 clientes no dia. Atendi todos. Mas quanto que gerou de resultado, né? Então eu tenho que trabalhar ali a questão de produtividade com excelência, com foco no resultado. Né? Aí que vem, que é a distinção, né? O que precisa ser feito? Qual é a meta, né? Eu tenho que ser produtivo atrelado à minha meta do dia. Vamos pegar, eu tenho que atender 50 clientes no dia. Esse é o indicador? Se esse for o teu indicador de produtividade, ok, você vai atender 50 clientes por dia, você atingiu o seu indicador e você foi produtivo, de acordo com aquele indicador. Agora, será que você foi eficaz? Produtivo e eficaz? Quais desses clientes eram os clientes mais importantes que você
precisaria ter atendido primeiro. Quais clientes? Ou são 50 atendimentos que poderiam gerar 50 vendas? Tipo, que tipo de resultado se buscava com esses atendimentos? Então essa clareza é importante, vai trazendo muito essa questão, porque senão eu entro num processo de distração. E aí eu perco o foco, consequentemente eu estou sendo menos produtivo. E aí foi legal até esse exemplo que tu colocou, porque tem muita gente que trata algumas metas de performance com indicadores errados. Então eu determino para a minha equipe que ele tem que fazer com 50 contatos por dia e essa é a métrica de sucesso dele. Esse é o indicador de sucesso. Aí ele tem um indicador de sucesso que não leva a lugar nenhum. Ele fez contato, gera até um problema para a empresa. Ele está feliz porque ele está fazendo um contato, só que esse contato não está convertendo. Porque a métrica de avaliação é outra. Eu prefiro que ele faça 10 contatos muito assertivos e que me gerem um resultado. Que faça uma venda, que faça 2 vendas. Isso acontece muito com muitas empresas que fazem atendimento remoto, que fazem atendimento online, onde a gente sabe que a conversão ela é diferente da conversão física, né? De quem tem uma loja online e quem tem uma loja física. Inclusive, nós temos clientes, né, que tem o mesmo modelo, no mesmo... Sim, eu tenho 2 funil, o funil é diferente. O cliente que vem pelo WhatsApp, que vem pelo remoto, e o cliente que vem na loja. E a conversão do remoto diminui, né? Ela é menor, a gente sabe disso. E o que acontece? Eu consegui atender todos os clientes, finalizei todos os atendimentos, mas aí tu vê qual a taxa de conversão. Né? Tu vê qual a taxa de rejeitado. E às vezes a gente se depara com resultados absurdos. Sim, atendeu todo mundo, mas... A métrica era atender todo mundo, não era vender, não era converter. Eu não tinha uma meta de percentual de conversão. Então, assim, isso é perigoso, porque eu determino essa meta de atender todo mundo, o atendimento fica rápido, raso, e o cliente não fica satisfeito. Consequentemente, o cliente não compra. Então, a ideia de ter colocado essa pergunta simples foi justamente essa, era uma pegadinha para ti. Né? Era justamente essa, né? De ser algo simples, mas que é produtividade para gente grande mesmo. É que é amplo, né? É que é muito amplo, mas exatamente, que é algo que é no simples mesmo, né? E aí eu tenho que trabalhar uma produtividade sempre atrelado com algo. Né? Sempre atrelado com resultado, sempre atrelado com excelência, porque o caminho é esse, né? Eu tenho que chegar lá. Cheguei, mas como que eu cheguei lá? Né? Então isso traz essa... E aí quando eu chego com um resultado positivo, aí eu me sinto ainda muito mais produtivo, né? E levo isso para a equipe. Eu acho que atrelar essas métricas... Os indicadores, como tu colocou, é muito importante. Os indicadores muito claros, muito bem definidos e sempre revisto, né? Então, assim, quando eu analiso indicadores, eu analiso e sempre faço uma comparação. Eu estou fechando um quadrante, ou estou fechando um trimestre, eu vou analisar se a resposta que esses indicadores estão me trazendo são suficientes, ou eu estou analisando indicadores errados, ou esses indicadores não são os melhores para ser analisado e eu posso definir novos indicadores de performance de acordo com a realidade daquele momento, daquele setor. Então, não é uma coisa fixa. Então, isso é importante. Você que está nos ouvindo agora, eu vou definir alguns indicadores para que você consiga analisar a produtividade, performance de equipe. E não é ficar, vou definir agora para o resto da vida. Não, eu vou analisar isso. A cada fechamento de trimestre, eu vou analisar essas respostas e saber o que essas respostas estão me dando. Porque o indicador ele te traz uma clareza para um poder de decisão, uma tomada de decisão. Se eu estou trazendo um indicador errado, ele vai me levar possivelmente a uma decisão errada, uma falta de clareza. Então, eu preciso ter esses indicadores corretos, né, para que a gente consiga levar o direcionamento. Pensando sempre em crescimento da empresa. Preciso ter os indicadores corretos para que eu consiga levar a empresa para o lugar correto. Perfeito. E ser produtivo e estar ocupado o dia todo é a mesma coisa? Mas mais longe, né, disso. Inclusive, eu vejo que quanto menos ocupado, se a gente conseguir trabalhar certo, mais produtivo a gente se torna. Porque dependendo da função, e a gente está falando com empreendedores, né? O empreendedor ele precisa estar cada vez mais em funções estratégicas e em funções táticas, que seriam pensando no próximo passo da empresa, né? Ou analisando os seus atuais processos, num processo tático, para conseguir fazer a distribuição correta junto com seus líderes. E se eu estiver ocupado, eu não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Então, eu não estou sendo um líder ou não estou sendo um dono, não estou sendo um gestor produtivo. A gente não está falando aqui de ócio, né? A pessoa ficar sem fazer nada, né?
Não, tem um ócio criativo, não é sim, isso mas, que né, não é porque tem até aquela frase, né? Quer que alguém resolva alguma coisa, pede para alguém ocupado, né? Não pede para alguém que está parado. Sim. Aquela pessoa ocupada ela vai tem a fazer. questão do ócio criativo e tal, mas assim, nós estamos falando aqui ocupado e produtivo. É diferente. Então, assim, quando que daí eu estou falando com empreendedores aqui. Né? Quando que um empreendedor, um empresário é produtivo? Quando ele está 80% do tempo dele focado no crescimento da empresa. Essa é a minha visão de produtividade para o empresário. 80% do meu tempo eu preciso estar focado em ações que vão fazer minha empresa crescer. Tomadas de decisões, né? Eu preciso estar envolvido em ações que vão fazer minha empresa crescer. Dessa forma eu estou me tornando produtivo para a empresa. Porque eu estou fazendo a empresa crescer, não a empresa funcionar. Se eu estou só ali fazendo a empresa funcionar, eu estou só ocupado. Estou só ocupado, a empresa está sobrevivendo. Então, se eu estou envolvido no processo, né? Então se eu estou ocupado, envolvido no processo, fazendo a empresa só funcionar, quem é que está fazendo a minha empresa crescer? Então, se eu for analisar em termos de produtividade para empresário, para empreendedores, eu tenho que pensar nisso. O que é ser produtivo? O que é ser produtivo? Eu estar envolvido em ações que estão fazendo a minha empresa ir do meu famoso ponto A para o meu ponto B, meu ponto desejado. Ou seja, ações de crescimento. Ações de crescimento. Para isso, eu preciso estar envolvido em ações estratégicas e em ações táticas, juntamente com meus líderes, distribuindo o que foi definido na estratégia. Se eu tiver que descer até o operacional para executar, para colocar a mão na massa e tiver preso nesse operacional, eu vou estar ocupado. Eu vou estar ocupado. Mas, Marcelo, tem muita gente que busca estar ocupado para não ser produtivo, ou busca estar ocupado para não fazer o que precisa fazer, né? Sim. Então se envolve em tarefas do cotidiano, faz o que não precisa ser feito. Mas assim, eu falo muito o seguinte, esse podcast aqui não é um podcast para criança. Não é um podcast para amadores. Estou falando com empresários, estou falando com empreendedores, pessoas que querem ser produtivas. Se você está nos ouvindo agora, é um tipo de pessoa que fica arrumando desculpa para não fazer o que precisa ser feito, tem algo de sonhando que eu vou deitar na cama, eu vou fechar meus olhos e quando eu abrir vai estar tudo resolvido, as coisas não vão se resolver sozinha. E provavelmente vai criar um efeito bola de neve, as coisas só vão piorar. Sabe, eu preciso entender a questão da autorresponsabilidade, que a gente já falou nisso, que é o maior responsável pelo sucesso ou fracasso da empresa é o dono. E o dono precisa ser exemplo de produtividade. Eu preciso entender. Porque as pessoas ficam matando o tempo. Eu adoro essa. O que tu está fazendo? Eu estou aqui matando o tempo. Eu gosto quando as pessoas me falam isso. Porque, olha só, o que é tempo? Tempo é vida, né? Tempo é vida. Agora substitui a tua frase... Tu vai estar matando vida. Tu vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. O nosso tempo aqui é escasso. O meu, o teu, de todas as pessoas aqui. A gente tem um tempo aqui. Uma hora esse tempo vai acabar. Como é que eu vou ficar matando o tempo? Ser produtivo é escolher aquilo que eu vou fazer e fazer bem feito. E aí ser produtivo em todas as áreas. Eu organizar minha vida pessoal, eu fazer minha atividade física, eu cuidar da minha família, eu cuidar do meu negócio. Quando eu consigo fazer isso aqui, eu acabo sendo produtivo em todas as áreas. Mas o que eu não posso é ficar fazendo isso, matando o tempo. Se ocupando para não fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? Geralmente, quando eu estou me ocupando, eu não estou sendo produtivo. Quando eu tenho um colaborador se ocupando para não fazer o que tem que ser feito, eu não vou dizer que é algo admissível, porque eu também não concordo com esse tipo de coisa, mas é algo que você pode corrigir a rota, que você pode chamar a atenção desse colaborador, que você pode dar a instrução correta e, se necessário, substituir. Agora, quando eu tenho um dono com esse tipo de comportamento... Ele precisa de ti. Ele está fazendo coisa que precisa de consultoria. Mas tu sabes que tem, né, Marcelo? Tem. Por quê? Porque às vezes o empresário, ele se sente perdido, ele não sabe, ele não conhece a estratégia, ele sabe que tem algo, mas ele está perdido. E aí ele começa a se ocupar com muitas coisas para não se deparar com a realidade ou para não fazer o que precisa ser feito. E aí, nesse momento, eu entendo que esse empresário realmente precisa de um mentor, precisa de uma consultoria para ajudá-lo no processo. Ele está tão envolvido no problema que ele não enxerga que ele já faz parte do problema. Não é que ele não enxerga uma solução. A gente sabe que isso acontece. Ele já faz parte do problema. Quantos clientes chegaram pra gente assim, né? E a gente consegue trabalhar para que Só essa semana? E quais fatores podem atrapalhar de forma direta a produtividade? Cite alguns. Cite 3.
uma das coisas que tu falou logo no começo, que aí é a tua... Como é que é a tua rotina de manhã? Minha rotina de manhã, acordo 6 horas da manhã, feliz da vida. Não é feliz da vida que eu não... Como é que tu divide o teu tempo? Então, 6 horas da manhã, acordo, levo as crianças para a escola, vou para academia. Já inicio meu processo de trabalho pela manhã, né? Então, eu tenho os atendimentos que eu faço online. Eu se centralizo em determinados dias para que eu seja mais produtivo. Então, naquele dia, minha cabeça está no atendimento online. Momentos de criar, já deixo horários para criação. Minha cabeça está focada na criação. Importante, celular desativado, né? Porque isso acaba roubando muito tempo, né? Então, é focar em determinados tipos de trabalho. Se é trabalho online, é online. Se tu vai sair para atender um cliente, em horários separados também, para que tu melhore a tua produtividade, para que tu chegue no final do dia e cumpra o que tem que ser feito. E o cuidado para não encher a agenda, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Então, olha só. Me pediu 3 pontos. Me pediu 3 pontos para que a gente consiga ser mais produtivo, trabalhar melhor a nossa produtividade. E aí tu me falou qual é a tua rotina, que falta de rotina é um dos fatores que fazem as pessoas... Não saber o que vai fazer, exatamente, né? Falta de rotina. Então, se você quer ser mais produtivo, quer ter mais produtividade, você precisa estabelecer uma rotina. Ah, Marcelo, mas qual é a rotina? Qualquer uma. Porque você só pode melhorar a sua rotina se você já tiver uma rotina. Eu não consigo melhorar aquilo que não existe. Então, eu determino uma rotina. Tu determinou a tua rotina. Tu já determinou qual é o horário, o melhor horário para fazer atividade física, o melhor horário para atender os clientes, o melhor horário para parar e estudar e pensar e produzir conteúdo. Você já sabe qual desses melhores horários. Ou seja, isso o que faz parte? Faz parte do teu planejamento, que é o segundo ponto. As pessoas não têm planejamento. A pessoa não tem rotina, ela não planeja a semana dela, ela faz tudo solto. Tudo solto. O que vai aparecendo, eu vou fazendo. O que eu vou fazer... Que é o matando o leão, né? Exatamente. O que isso quer dizer? A pessoa não tem prioridades. Então, olha só. Rotina, falta de planejamento e falta de prioridade. Quando eu não tenho tudo isso, eu não tenho rotina, não tenho planejamento nenhum. Eu nunca planejo a minha semana. Eu não tenho prioridades. Olha só, quando eu não tenho prioridade, o que aparece vai se tornando prioridade, porque eu não tenho a minha prioridade para mim. E isso é um prato cheio para quem? Procrastinador. Porque, eu vou deixando tudo para depois, porque nada é importante de fazer. Eu não tenho esse... Eu vou fazendo. As pessoas estão me chamando, eu vou fazendo. Ou eu não vou fazendo nada porque eu nunca tenho tempo para nada, porque eu olho para o lado, tem um monte de coisa para fazer. Então, para qualquer tipo de pessoa, não tem a fórmula mágica, o mago da produtividade. Não é isso. Estabeleça uma rotina. Uma rotina que atenda às suas necessidades. Melhore essa rotina com o tempo. Tenha um planejamento. Planejamento da semana. O que você vai fazer ao longo da semana? Planejamento eu acho fundamental. Eu faço meu planejamento toda semana, tu sabe disso, a gente tem nosso planejamento toda semana. E eu tenho a minha lista de prioridades. Então eu tenho as minhas rotinas daquilo que eu vou fazer, eu sei que horário que eu vou para a academia, que horário que eu vou para a escola, que eu vou ao trabalho, que horário que eu estudo, que horário não sei o quê. Tenho a rotina, tenho o planejamento e tenho a prioridade. Prioridade é muito relacionada à tarefa do dia. Que eu não posso deixar de fazer hoje. O que eu tenho que fazer? Se o meu dia só pudesse fazer isso aqui, o que eu iria fazer? As minhas prioridades. Quando eu tenho tudo isso aqui, eu não tenho tempo para procrastinar. Eu tenho que entregar o dia, né? Eu não tenho tempo para procrastinar. Sabe, eu tô tão focado com aquilo ali, tá tão organizado, tão funcionando. E não é assim, porque ele é organizado, porque ela... Não. E aí eu vejo 2 pontos bem importantes, né? O primeiro é saber dizer não, né? Sim. O que acontece muito, né? É a questão de eu saber dizer não e a questão da lista, né? Da questão da agenda, o quanto isso é importante. Se eu não tenho uma agenda, eu vou ser refém da agenda de qualquer pessoa, né? A pessoa me coloca na agenda dela, né? Que ela precisa falar comigo, eu vou lá, estou pronta. Ela precisa pedir algo, a minha sala está sempre disponível. Sim. Então, eu, enquanto empresário, eu não posso estar 100% disponível ou para minha equipe ou para o meu cliente, porque eu tenho que ter o tempo de pensar no negócio. Né? E aí acontece com alguns clientes que a gente já percebeu, né? Pessoas, principalmente quando elas entram no processo, né? Depois elas acabam sendo educadas, né? A gente consegue trabalhar isso. Mas quando tu pedes, me traz, pode me enviar a planilha de ontem, ou como é que está o faturamento? Não consegui fechar ainda, não consegui fechar o DRE ainda. Por quê? Porque a pessoa não teve tempo, ou porque ela não se planejou, ou porque ela estava fazendo outras coisas.
Né? Então, e olha e o quanto tu traz que a importância para o número, né? E a questão da prioridade. E a prioridade, porque para que a tua empresa cresça, o meu foco tem que estar muito nos números, né? Eu preciso saber, né? Então, tomar decisões. E é isso que tu coloca muito, que eu acho muito legal com os clientes, é de trabalhar essa questão, toda a parte de produtividade, a parte de liderança, enfim, mas eu preciso estar com o olho focado nos números. E aí tem muito empresário que não tem essa aptidão, que não tem que assim, que a minha rotina como gestor das empresas que a gente cuida é nessa. Eu preciso olhar os números para que eu consiga entender o que está funcionando e o que não está funcionando na empresa, e com base nisso eu consigo tomar decisões estratégicas. Então isso é importante. Se eu não analiso isso, eu estou tomando decisões no escuro. Então, assim, se eu quero ser um gestor produtivo realmente, eu preciso entender os meus indicadores. Eu sei quais indicadores que vão me dizer se eu estou performando bem ou não, se os negócios estão performando bem ou não. Eu analiso esses indicadores e, com base nesses indicadores, eu vou montar toda a minha programação, meu planejamento do que eu preciso implementar ao longo da semana. Que são as minhas ações. Nas minhas reuniões semanais que eu vou fazer com os clientes, eu sei o que eu vou abordar, porque eu estou fazendo a leitura semanal do negócio. Então, eu sei o que eu vou perguntar, onde está doendo, o que não está funcionando, porque eu já estou com meus indicadores ali. Então, o meu planejamento está muito mais assertivo. Logo, eu consigo, numa reunião de uma hora, ser extremamente produtivo. Porque eu já estou com as informações. Imagina se eu não tenho essas informações. Aí eu paro 1 hora para te perguntar como é que tá, como é que foi os últimos 15 dias no negócio, como é que foi a última semana, por que não vendeu, como eu tenho essa rotina, eu já sei exatamente isso. E eu não chego na reunião para perguntar, eu já chego para propor um plano de mudança. Para corrigir a rota. Exatamente, que é onde a gente consegue ser muito mais produtivo. Perfeito, muito bom. Legal? Eu estou gostando desse tema, eu espero que você esteja gostando desse tema também, porque, olha, produtividade é muito importante. Sério, eu acho que assim, não tem como não ser produtivo. E algo muito produtivo que você pode fazer nesse momento é botar aquele aviãozinho assim, encaminhar isso para outros empresários, deixar o like ali, curtir, comentar, falar se você está gostando ou não. Se não estiver gostando, coloca também, olha, não gostei, eu acho que isso aqui tem que se aprofundar mais, isso aqui ficou complexo demais, não entendi, sabe? Dá um feedback, preciso entender aí, mas encaminha para as pessoas que você gosta, que tem negócio, para que elas consigam também consumir esse conteúdo, porque agora nós vamos para aquele momento que é o nosso papo de dono, é aquele momento que você envia a sua pergunta, a gente vai analisar, a Daiane vai filtrar a sua pergunta e a gente vai responder aqui. Então, tem aquela dúvida sobre gestão, sobre negócio, sobre tomar decisão, aquela dor de cabeça que você tinha que perguntar para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o cachorro, não sabia para quem perguntar, manda para cá. A gente vai ter resposta direto ao ponto, sincera, né? Você já percebeu que a nossa resposta é sincera, mas sempre com o objetivo de te ajudar. E o que nós temos hoje? Nosso papo de dono. Então vamos lá. O Matheus, ele coloca aqui que ele tem uma fábrica no ramo de vestuário há 25 anos, confecção. Sempre tivemos bons resultados, só que de uns 3 anos para cá sinto que estamos perdendo o mercado e estou um pouco fora de forma no que buscar de novo. Ouvi todos os seus podcasts, estão me ajudando muito. De que forma, o que você acha que eu preciso fazer para alcançar o meu resultado? Vamos lá, Matheus. Se for só fora de forma, aí pode, né? Te indico uma academia, né? Indicar um exercício físico, um funcional aí, 2, 3 vezes por semana, em termos de 40, 50 minutos, vai te ajudar a entrar em forma e vai te dar um pique. Falo de experiência própria, estou na pegada. Mas aqui, vamos lá. Tive os bons resultados há 1 ano para cá, 3 anos para cá. Sinto que estamos perdendo o mercado. Está sentindo 3 anos, né? O poder de reação está um pouco lento. Então, sim. Há 3 anos atrás, o mundo era outro. Isso que a gente tem que entender. Se o seu negócio, se você está fazendo negócio com os seus clientes, se você está se comunicando com os seus clientes, com os seus potenciais clientes, com os seus leads, a sua abordagem, ela continua igual. Olha só, isso vale para todo mundo, né? Não só para o Matheus, mas é um ponto importante. Legal essa pergunta aqui. Porque há 3 anos atrás o mundo era outro. Há 2 anos o mundo era outro. A gente está numa outra esfera totalmente diferente, aquele famoso ponto de virada. E tem muitas empresas que estão, e talvez você, Matheus, esteja nesse impasse ali, que pessoas que demoram mais para tomar de decisão,
fazendo ainda da mesma forma, esperando que as coisas voltem ao normal, que agora já é o normal. Antes era o normal de 3 anos atrás. O normal que a gente vive agora é assim. Então eu preciso entender de que forma que eu posso e devo adaptar o meu negócio para a realidade do momento. Será que o meu cliente está consumindo da mesma forma? Será que ele não mudou a forma de consumo? Ele está consumindo exatamente da mesma forma? O que ele precisa é exatamente o mesmo que ele precisava há 3 anos atrás? A minha forma de entrega, minha forma de comunicação. Será que o meu cliente é o mesmo de 3 anos atrás ou esse cliente mudou? São algumas perguntas que a gente precisa fazer e aí eu sugiro que você faça essa pergunta junto com a sua equipe e comece a responder quem eram as pessoas que compravam da gente e que não compram mais. O que essas pessoas estão comprando hoje? Para onde elas foram? Onde elas vivem? O que elas comem? O que elas comem? Com quem elas andam? Veja domingo. Sério, você precisa. Isso é uma pesquisa de avatar. Né? E é da mesma forma como eu falei ali que quando eu defino os indicadores, esses indicadores não são estáticos, eu preciso mexer nesses indicadores. Uma pesquisa de avatar, né, que não é aquele homenzinho azul para você entender, você quer ler igual avatar, é a persona do seu cliente ideal. Uma pesquisa de avatar, ela precisa ser atualizada constantemente, principalmente nesse ponto de mudança que a gente está. Então, o seu cliente ideal, né, sua persona, o seu avatar, enfim, há 3 anos atrás era um. Agora ele é outro. Sim, e eu vejo ainda, Marcelo, a questão de que, assim, muitas vezes a pessoa tem ali o mercado há 25 anos. A gente já percebeu isso em vários clientes. Ela tem a fábrica ali há 25 anos. Loja de roupa, a fábrica de vestuário. Há 25 anos. Talvez ela está tão no piloto automático. E aí eu trago aqui, né, quando a gente faz as nossas imersões para o empresário, o quanto isso... Cliente bom de imersão, hein? Exatamente. Quanto isso vira o jogo. De ele sair do ambiente dele, de ele sair e ir atrás de um consultor, ir atrás de uma consultoria, de um treinamento, que mostre para ele o que tem na frente. Às vezes ele não está enxergando. Né? Possíveis correções de rota que ele precisa fazer, que foi o que tu colocou, né? Possíveis ações de diferenciação que ele precisa colocar e modernização. E se ele ficar envolvido naquele dia a dia no processo, ele não vai enxergar. Então, quanto essas imersões para empresário, esses 2 dias, né, a pessoa dedicada ali para o negócio, entendendo o negócio dela, saindo do ambiente de trabalho, né? E eu acho que eu não te falei. Eu acho que falou. Acho que eu não te falei. Mas eu acho que a imersão não é mais 2 dias, é 3. Mas vai passar para 3, então. Passar para 3 dias, porque tem muita coisa estratégica que a gente precisa tempo, né, implementar. de 2, não, mas 3 assim, dias, quanto uma mentoria, uma consultoria ajuda um cliente, um empresário nesse nível, né? Porque a pessoa está 25 anos ali, é aquela renovação que precisa dar. No casamento a gente não precisa renovar? Precisa. A gente não viaja, não curte, né? Não dá uma passeadinha para distrair, para curtir? Tem passeadinha? Tem passeadinha, é importante dar uma passeadinha. Opa, vai ter levar passeadinha. a esposa para viajar. Vai ter passeadinha. Não, mas no casamento a gente não precisa, nas relações a gente não precisa, na empresa também precisa. Tudo precisa renovar. Renovação. E assim, eu gosto muito das imersões, né, de criar o ecossistema, né, o ambiente para isso, porque a gente consegue colocar dezenas de empresários de ramos diferentes, com tempo de mercado diferente, com dores parecidas, e eles percebem. Então, esse ecossistema que a gente cria, né, essa sinergia de negócios, o empresário percebe, muitas vezes, o quanto de dinheiro ele está deixando na mesa, o quanto de ações ele não está implementando, porque muitas vezes o cara está meio cansadão mesmo. Sim, e é legal, cara, porra, e a gente 25, percebe, cara, né, já tô... esse número. Quantos clientes chegam, né, de 20 a 30 anos, né? Eu acho que né, é um período da virada mesmo. Né? Só para você ter uma ideia, Matheus, assim, eu tenho uma lista de clientes, com mais de 25 anos, que vieram fazer a imersão, que fizeram 25 anos de empresas, né? Que fizeram e fazem processo de consultoria e que já dobraram o faturamento da empresa depois que nos conheceram, depois que entraram para a imersão, depois que entraram para a consultoria. E veja bem, olha só, uma empresa que tem mais de 25 anos de negócio, está ali, e aí depois vem para a imersão, tem consultoria, em menos de um ano, que a maioria dos casos aqui em menos de um ano, dobrou o faturamento. Algumas delas multiplicaram mais vezes, aumentou a lucratividade. Dá para concordar que tem muita coisa que não estava sendo feita, né? Sim. Dá para concordar que não tem muita coisa. Isso aí, empresa de ramos totalmente diferentes. Tem vestuário, tem comércio, tem indústria. Então tem muitas coisas que
Uma das coisas, vamos fechar aqui, mas uma das coisas que eu gosto muito de falar, tanto na consultoria, principalmente na consultoria, mas na imersão, é mudar o ritmo. Mudar o ritmo, né? Na consultoria a gente muda o ritmo mesmo, que a gente pega junto e vai trabalhar o nosso ritmo. Mas na imersão a gente mostra que ele pode acelerar mais, que ele pode ir mudar o negócio dele. Às vezes ele está dirigindo uma Ferrari como se ele estivesse dirigindo um Fusquinha. Tem medo. Sabe? Então ele tem que medo de acelerar, né? Ele tem medo de ir para o próximo nível do negócio dele. Mas, Matheus, falta um olhar desse ponto, entendendo que, e para pessoas que estão com um problema parecido do Matheus, entendendo que o mundo mudou. De 3 anos para trás, se você não se reinventou ainda, você está atrasado. Existe um certo, eu não sei se a palavra é medo, né? Mas uma consultoria, quanto que vai me custar? Um treinamento desse, quanto vai custar? A pergunta é, quanto que vai te custar continuando assim, né? Fazendo exatamente o que tu está fazendo? Quanto vai te custar tu continuar mais 3 anos tendo certeza que tu está perdendo o mercado? Quanto que vai te custar tudo isso, né? Então, e a imersão não custa nada. Não custa nada. A imersão não custa nada. Se você vier para a imersão e achar que não fez sentido, no final do dia você pede o seu dinheiro de volta e a minha equipe te reembolsa, você vai embora feliz da vida. Tudo bem, porque eu tenho certeza. Porque existe essa objeção, né? Não, eu nem vou porque deve ser muito caro. E aí tu vai perdendo o time, a gente tem 2 garantias. Uma garantia, se a pessoa vem e não gosta do que ela entendeu que não gostou, então ela pode pedir o dinheiro e vai embora. Outra é garantia de implementação. Se ela implementar tudo e não tiver resultado, também a gente dá uma consultoria de graça para ela e devolve dinheiro. Assim, não tem como dar erro, entendeu? É porque a coisa funciona. Às vezes, a pessoa não quer, porque ela vai sair da zona de conforto. Justamente porque ela sabe que funciona. Só que ela vai ter que fazer coisas que ela não está fazendo. Zona de conforto para fazer coisas. Mas vamos lá, então. Mas não é o caso do Matheus. Não é o caso do Matheus. Vamos lá. Temos clientes que, quando iniciam um processo de consultoria, chegam falando que são super produtivos e que não tem tempo para nada. É o que a gente mais ouve, né? Daí passamos para eles a importância de ter processos, né, definidos para as atividades, para os setores, etc. Ter processos ajuda os empresários a ser mais produtivos? Sim. Clareza? Eu acho que sim. Uma coisa é tu ser produtivo, outra coisa é tu achar que tu é produtivo também. Assim, eu entendo. Aí volta pro indicador. Qual é o indicador que mostra que tu é produtivo? O que me diz que tu é produtivo? Eu digo que tu é produtivo, mas baseado no quê? Qual é o indicador que mostra que tu é produtivo? Aí vem aí, e a gente pega os clientes, nossa, porque meu dia, das 6 da manhã às 11 da noite eu não paro. Então, desculpa, né? E aí a pessoa acha que ela é produtiva porque ela tem um dia cheio, né? Porque ela tá cheia de atividades. E não é isso, né? A gente já conversou no início sobre isso. Hoje eu trabalho menos em quantidade de horas e sou muito mais produtivo. E gero muito mais resultado. Então, assim, o meu nível de produtividade está totalmente relacionado ao nível de resultado que eu gero. Não a quantidade de trabalho que eu faço, trabalho de horas que eu faço. Isso é bem importante deixar bem claro, então, né? assim, o nível de produtividade... Até o contrário, né? O nível de produtividade deve estar diretamente ligado ao resultado que você gera, a transformação que você gera, não a quantidade de horas que você trabalha. Pô, se fosse assim, eu ia ter um cara que é super produtivo. Não é esse o jogo. Então, assim, ter os processos é importante, porque vamos pensar em maneira macro, né, do negócio em si, porque se eu tenho o processo definido, a partir do momento que esse processo ele fica muito repetitivo ou ele fica muito fácil para mim, para o meu jogo, eu posso treinar outra pessoa para fazer aquilo e eu vou fazer outra coisa. Então, a partir do momento que eu tenho o meu processo definido, aí eu consigo gerar a minha produtividade delegando essas funções, que são mais operacionais. Só que eu consigo identificar isso quando? Quando tem esse processo. Isso está mapeado, eu estou executando isso, executando, que está muito simples, só que eu estou perdendo muito tempo. E aí eu começo a analisar tudo que eu preciso fazer no dia, não dá tempo de fazer, porque eu estou muito ocupado fazendo isso, que no meu grau de importância, é número 3. Porra, e o meu grau 1 e 2, que seriam as funções mais estratégicas, aquelas funções de crescimento do negócio,
eu não estou conseguindo me dedicar, porque eu estou muito tempo aqui. Então, quer dizer, se eu contratar uma pessoa e treinar essa pessoa a fazer, ou pegar alguém da minha equipe e treinar essa equipe a fazer, ela vai fazer tão bem ou melhor que eu delego isso e aí libero todo esse tempo que eu estava ali no operacional, já mapeei o processo, já treinei, tá tudo pronto. E aí eu consigo focar só nas ações estratégicas. Então, assim, é um passo básico até, porque eu preciso ter um processo definido para tudo. Sim, enquanto isso gera de resultado, né? E na tua opinião, qual a relação entre tempo, produtividade e dinheiro? Produtividade e dinheiro. Quem tem tempo pode fazer mais dinheiro. Quem está ocupado não tem tempo para ganhar dinheiro. Nossa, trabalhou tanto que não tinha tempo para ganhar dinheiro. Acontece, né? Porque o cara ficou rico só após os 60 anos, né? Entendeu? Tava Nossa, ocupado, trabalhou tanto que não tinha tempo para ganhar dinheiro. Falou isso no jogo do dinheiro. Eu preciso entender. Quando eu me torno... E aí, por isso que a questão da produtividade e aonde eu preciso estar. Porque eu preciso ter tempo para ser produtivo e, consequentemente, fazer mais dinheiro. Mas eu tenho tempo para quê? Para ser produtivo. Para quê? Para conseguir fazer mais dinheiro. Mas ser produtivo em quê? Em ações que geram crescimento. Por isso eu preciso ter tempo. Senão eu vou estar ocupado. Se eu estiver só ocupado, eu não estou em ações que geram crescimento. Porque quando eu estou focado em ações que geram crescimento, eu não estou sendo ocupado. Eu estou sendo produtivo. Porque eu estou trabalhando e focado em ações que geram crescimento. São ações que me fazem produzir mais dinheiro. E aí, para isso, eu preciso, de fato, realmente estar preciso ter mais tempo livre. Eu acho que, assim, pegar essa relação, né, relação entre tempo, dinheiro e produtividade, o empresário, o empreendedor, ele precisa se permitir ter mais tempo livre. E como isso tem uma relação, né? A culpa, né? Como que eu posso... E aí a gente vê empresários que... Eu não posso chegar tarde na empresa. O que os meus funcionários vão dizer? Eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Exatamente. Né? Aí tu falou, a minha agenda. Eu tenho alguns espaços na semana de tempo livre, onde não está ocupado com nenhuma ação, nenhum cliente, não sei o quê. Porque eu preciso ter esse tempo para pensar no meu negócio, preciso pensar o teu tempo na tua agenda. Tem várias lacunas lá que também são vazias, para que tenha tempo de pensar em ações de crescimento, de fazer um networking, de visitar alguém, de conversar, de, enfim, sabe, eu preciso fazer ações. Ócio criativo. Se eu não tenho esse tempo, aí eu fico o tempo todo, né, fazendo o que eu acho que precisa ser feito. Exatamente. E isso a gente percebe muito, né? As pessoas, eu não tive tempo porque eu fiquei ajudando a minha equipe o dia inteiro. A minha equipe não consegue. Então, quanto isso também está relacionado à educação da equipe, né? A delegar tarefas. Bom isso, tá? Porque olha só, fiquei ajudando a minha equipe o dia inteiro. Entenda o seguinte, empresário não é babá de funcionário. Se você está tendo que ajudar a sua equipe o tempo inteiro, a equipe não está treinada o suficiente. Não tem um líder capacitado para estar lá, a equipe não está treinada o suficiente. A equipe não tem uma liderança efetiva que não funciona. Então, se você tem o seu negócio é pequeno, você não tem líderes, mesmo que você lidera a sua equipe, essa liderança também não está funcionando. Não tem processo, não tem treinamento efetivo, não tem indicador, não tem métrica, não tem treinamento, e aí você tem que cuidar da equipe o dia inteiro. Sim, o empresário não é babá. Eu preciso trabalhar o nível de maturidade da minha equipe e aí baseado em cima de treinamentos, de qualificação. E quando acontece isso, porque eu tive que cuidar da minha equipe o dia inteiro. A culpa é tua, não é da tua equipe. A culpa é tua e vai continuar cuidando. Vai continuar cuidando pelo resto da vida. E que vem aquela frase que eu preciso saber dizer não. Se não tomar uma medida preventiva, se não corrigir o processo, vai ficar cuidando o dia inteiro. Porque muito empresário, ele não delega, ele tem medo até onde a equipe vai conseguir, acha que eles não vão conseguir, ninguém consegue fazer tão bem quanto eu. Né? O que a gente ouve, não, mas eles não vão conseguir fazer. Talvez até não vá conseguir fazer tão bem. Mas será que o tão bem é o que precisa ser feito? Então, eu acho que o confiar na equipe, é delegar, é treinar certo, é delegar e não é delargar, né? Como a gente já conversa. Então, acho que o quanto eu tenho isso, me sobra tempo para ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Isso né? Já falamos sobre isso, mas eu vou repetir porque eu acho bem importante. Mesmo estando em 2021, ainda existem um número muito grande de empresários que não organizam a sua semana.
eles simplesmente saem de casa e vão para o trabalho, né? Sem saber o que vai acontecer no dia ou na semana. De que forma essa atitude pode afetar a produtividade e a lucratividade do negócio? O que tu acha? De forma totalmente direta, né? O que tu me diz sobre isso? Eu acho que o empresário, ele faz o dia dele, ele faz o negócio dele. Ele não pode ser vítima, né, do que está acontecendo. Então, e quando eu deixo acontecer, eu vou ser vítima do dia, né? Eu vou deixar as coisas acontecerem. Então, se acontecer algo, se me chamar, eu vou, senão eu não vou. E a gente pega muito empresário que perde um tempo muito grande em rede social, que perde muito tempo fazendo outras coisas. Eu vejo isso aqui como quase como um extremo de amadorismo. Exatamente. Tipo, é o tipo de empresário que tá brincando de ter um Ele negócio. vai pro trabalho e não sabe o que vai ser feito. Sabe, a gente tá em 2021. Mas a gente sabe que isso existe. E é grande. Muito, né? assim, e é incrível, porque assim, quando a gente olha assim, a gente olha que, deve ser um empresário que tem uma bodeguinha lá, né, uma empresinha pequena. Tem empresas que performam muito bem. Faturam bem, tem equipe boa. E tem empresário que está negligenciando algumas coisas, que empurra com a barriga e deixa as coisas acontecer, acha que tudo vai se resolver sozinho. Ter agenda é importante, né? Sim, ter agenda é importante, ter a organização, aquilo que a gente falou, né? Ter a rotina, ter o planejamento, ter a lista de... Eu acho que aqueles 3 pontos que a gente colocou é muito importante. Eu ter a rotina, ter a minha programação da semana e ter minha lista de prioridades diária. Quando eu junto isso aqui... Não tem como dar errado. E aí eu percebo, olha só, não tem como dar errado. Tem um tempo que está muito livre, o que eu posso fazer? Né? Que tipo de... Posso fazer uma prospecção, posso fazer... O que é importante eu fazer? Aí não é o que... Aí eu não vou o que eu posso fazer, o que é importante eu fazer? Nossa, estou com o tempo livre, o que é importante eu fazer? O que eu posso fazer para aumentar o meu negócio, né? Para melhorar o meu negócio, para performar mais o meu negócio? Exatamente. Quais as ações que eu posso executar até sexta-feira? O que eu posso estudar? O que eu posso executar até sexta-feira para chegar mais perto da minha meta? Porque eu tenho tempo para isso. Então eu começo a performar, a pensar dessa forma. Aí sim, rotina, planejamento, lista de prioridades. Rotina, planejamento, lista de prioridades. Se executar esses 3 pontos... E quanto é importante o empresário, a gente vê que ele se afasta um pouco disso, né? Falou em estudar... não é para mim. Né? Ainda tem a gente não está falando do modelo de estudar na escola, ainda de prova, ainda não é tem isso, né? essa cultura de muita gente. Mudou muito, né? A gente sabe, muita gente já está entendendo. Quando as nossas filhas vêm, né? A gente está estudando, né? E a Cecília, as maiores ainda já entendem, mas a pequena, você ainda estuda, mamãe. Mas é para sempre, né? É para sempre. É uma evolução constante. Eu trabalho com gestão de negócios. Eu preciso entender... E gestão é gestão, né? Exatamente. Sim, gestão, teoricamente já estaria formado. Gestão é gestão, né? Então, assim, gestão tem as ferramentas clássicas, só que tem muita coisa que mudou. Por exemplo, a necessidade do cliente, a forma de abordagem, a forma de consumo, a forma de comunicação. Então, assim, continua sendo gestão. Só que as ferramentas utilizadas, a forma de abordagem, a forma de se trabalhar é diferente. A dinâmica é diferente. Então, assim, a gente precisa adaptar as ferramentas clássicas ao novo mundo. E eu percebo que o quanto tu estudar, tu ler, tu participar de mentoria, tu participar de consultoria, tu participar de treinamento, tu estar presente em imersões, o quanto te puxa para cima. Né? Então, tu precisa de ferramentas que te puxem realmente para cima. Porque o dia a dia, às vezes, né, pode sufocar, pode ser difícil, tem as dificuldades aí do dia a dia, e dependendo de como a gente enxerga isso vai puxando a gente para baixo. E aí, está atrelado à produtividade, está atrelado ao resultado e atrelado a dinheiro. Para a gente fechar então, Marcelo, você pode deixar algumas dicas ao empresário sobre como gerenciar o tempo de forma produtiva? Acho que esses 3 pontos que a gente colocou. Ter uma rotina. Ter um planejamento semanal e ter uma lista de prioridades no dia já ajuda muito. É fundamental. É fundamental. E tem uma coisa que eu trouxe aqui que é a matriz de Eisenhower, que é a famosa matriz de Coven. Então, se você colocar no Google aí, você vai colocar matriz de Eisenhower ou matriz de Coven, você vai aparecer um printzinho aí, você vai descobrir, você vai imprimir e vai colocar ali. Mas basicamente ela é dividida em 4 quadrantes. E eu gosto muito disso, porque daí você vai pegar essa questão da rotina, tu falou do dizer não. Eu tenho as coisas que são importantes, as coisas que não são importantes. Eu tenho as coisas que são urgentes e as coisas que não são urgentes. O que ele faz aqui? Ele divide em quadrantes, das coisas que são urgentes e importantes. Então, o que é urgente e importante? Lista de prioridades. Faço agora.
é importante, mas não é urgente, que entra para o segundo quadrante. Então você pode agendar dentro da sua rotina, dentro da sua programação da semana, você pode agendar quando que você vai fazer. Por quê? É importante, mas não é urgente. Então, assim, eu preciso fazer. Então, eu posso agendar ao longo da semana. Lá. Aí vem o terceiro quadrante, que são as coisas urgentes, mas não são importantes. Ou seja, é urgente, precisa ser feito agora, mas não é importante. O grau de importância é menor. Logo, eu posso delegar para uma outra pessoa fazer. E aí eu vou estar no mesmo tempo fazendo aquilo que é importante e urgente, e ao mesmo tempo tem alguém fazendo algo que é urgente, mas não é importante, porque eu estou delegando essa atividade. E aí no último quadrante tem as questões, que são as coisas não urgentes e não importantes. E aí, segundo o Coven, segundo o Eisenhower, é o quadrante que você precisa eliminar. Então, quando você pega isso aqui, cara, isso aqui é muito legal, muito simples de aplicar. Espaço, né? Eu estou montando a minha rotina, estou montando a minha programação da semana. Então, vou lá, lista tudo que precisa ser feito. Tudo que precisa ser feito. Pô, coloca no quadrante. O que é importante e o que é urgente? O que é importante, mas não é urgente? O que não é importante e é urgente? E eu vou determinando isso. Quando você olha, vai ter um bocado de coisa. É incrível quando a gente faz isso aqui, porque eu já fiz isso aqui várias vezes. A gente aplica isso aqui no treinamento. Que você vai eliminar. Cara, tem uma porrada de coisa que não é importante, não é urgente, e eu tô colocando para fazer isso aqui todo dia. Não precisa ser eu, né? Não precisa, nem eu e nem ninguém. Nem precisa ser feito. Nem precisa ser feito. Então, se eu coloco essas três questões, tenho rotina, planejo a semana, minha lista de prioridades, jogo na matriz, pum, bingo. Minha vida fica ferramenta prática e objetiva, né? Muito mais fácil. E eu vou falar o seguinte, você está assistindo esse podcast aqui, esse conteúdo gratuito, já fiz treinamento que eu paguei caro para aplicar essa ferramenta. Para ter acesso e aplicar a ferramenta. Já fiz treinamentos que eu paguei caro para a pessoa me ensinar essa ferramenta e eu estou te explicando o funcionamento dela aqui em 2 minutos. De forma gratuita. De forma gratuita. Mas esse é o nosso objetivo, né? De contribuir por uma pequena vitória, um primeiro passo, né, para se tornar mais produtivo, se tornar um cidadão melhor, um empresário melhor, fazer sua empresa crescer, gerar mais lucro, tornar uma empresa mais lucrativa, porque uma empresa mais lucrativa gera empregos, contrata mais pessoas, paga mais impostos e dessa forma nós estamos fazendo a nossa pequena parcela aí de ajuda, contribuição para o Brasil. E aquele empresário que quer ajuda, que quer saber que ele quer ir para o próximo nível, que ele quer ser mais produtivo, que ele quer mais resultado, como que ele faz? Como que ele faz para entrar em contato com a gente? Primeiro passo, entra lá no Instagram, Marcelo, com 2 L's, _ Henrique. Me segue lá. Esse episódio está indo agora no final de junho. Em julho, entre julho e agosto, nós devemos ter a imersão dos empresários, a imersão de empresa mais lucrativa, que é o nosso encontro presencial do método da empresa mais lucrativa. Temos conteúdo digital também, treinamento online completo para que as pessoas consigam aplicar várias questões, todo o nosso método da empresa. Temos as consultorias, as mentorias, tudo no Instagram. Você vai entrar lá, na bio tem todo o menu para você entrar, entender o que tem, o que não tem, o que pode ser feito, de que forma que pode ser feito, e aí você escolhe e pode participar. Tem conteúdo diário, todos os dias tem conteúdo no Instagram. A pessoa pode se aprofundar em outros conteúdos, pode entrar lá no nosso YouTube e entender também. Tem 20, esse aqui é o 22º, tem mais 21 conteúdos de 1 hora cada um. Então tem mais de 20 horas de conteúdo para você consumir. Mas lá no Instagram tem muita coisa nova, tem os meus stories, todo dia eu falo alguma coisa, a gente conversa sobre negócios. E se fizer sentido você dar um próximo passo, querer se aproximar da gente, tem um livro, Jogo do Dinheiro, em todas as livrarias do Brasil, você compra na Amazon digital, compra também pelo Instagram, você pode também entender um pouco mais sobre isso. Enfim, sabe, tem um monte de coisa. Desculpa não tem. Se querer dar o próximo passo, vai encontrar o passo certo na medida certa para a empresa. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Fomos produtivos. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que isso tenha feito sentido para você. E a gente se vê no nosso próximo podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais.